Você sabe falar não? Tem o hábito de falar não? Você sabe quando usar o não? Hoje o nosso bate-papo é sobre essa palavra tão curta, mas que desencadeia muita coisa. E vocês vão ver por quê, hein? Porque afinal, aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha comigo e entrosa. E se você quer mandar uma pergunta ou sugestão, estamos no Insta @entrosa_podcast e também no Twitter com @entrosa_podcast. E você que não tem Spotify ou essas plataformas de áudio, estamos no YouTube. Só procurar Entrosa Podcast e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Que é isso, pessoal. Hoje o nosso episódio vai ser um pouco polêmico. Mas por quê? Porque a gente sabe que existe uma certa dificuldade em receber respostas negativas. Mas antes de eu começar a explicar o porquê dessa interpretação, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, que, olha, por mim estaria aqui sempre. Seja bem-vinda de volta. Obrigada, vamos ver se, vou cumprir essa promessa, hein? Vou aparecer aqui várias vezes. Com certeza, Tainá, você precisa aparecer aqui. E eu não poderia deixar de te chamar pra esse episódio, porque eu acho ele a sua cara, assim. Diversas conversas que a gente já teve, gente. Eu e a Tainá, nós somos amigas, né? A gente já se conhece aqui há uns 2 anos, né? 2 anos. Por aí. Tem mais, mas são 2 anos. E normalmente a gente debate sobre diversos assuntos. E uma vez a gente tava comentando, né, sobre coisas que a gente tava sentindo falta na pandemia. Eu até falei, nossa, eu tô até sentindo falta, sei lá, de uma baladinha que eu nem gosto. E a Tainá falou, não me chame para uma balada que eu não vou aceitar. Desculpa. Eu não vou. Aí ela... Sim, aí eu sei que a gente ficou falando assim, mas tá tudo bem se você não quiser ir e tal. E, cara, como tem gente que tem dificuldade de receber um não. Com certeza. E de dizer não também, né? E de dizer não também. E assim, eu acho que essa pauta tava sendo muito necessária aqui. Porque a gente sabe que a gente tá numa pandemia, né? E assim, existem pessoas como eu, que são totalmente assim, não vou sair, acabou. Tenho realmente muito medo, gente. Podem me zoar, falar o que quiser. Tiver vacinada, vou estar saindo de máscara, sim. Vou estar jogando álcool gel nas mãos de cada segundo, vou também. Na cara dos outros também, se deixar. E nos outros também, exatamente. Então, assim, eu confesso que tem sido um período que eu tenho dito não com frequência e tem gerado um certo incômodo, né? Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar o não? E por que tem tanta gente que tem dificuldade de dizer não? Então, acho que esse assunto estava sendo necessário aqui. Mas você, Tainá, é fácil falar não aí do seu lado? Olha, não foi fácil, não. Foi uma coisa assim, tive que trabalhar em mim. Não foi fácil. É muito complicado, porque assim, eu sou canceriana, né? Então, as pessoas que entendem, a gente sempre sabe que a gente sempre quer agradar todo mundo. A gente é muito família, a gente é muito apegada às pessoas. Eu sou muito apegada a Daiane, eu sou muito apegada a Tatiana, que é nossa amiga em comum também. E, assim, eu tinha muita dificuldade de ficar. Assim, até hoje eu tenho que trabalhar muito isso em mim, que eu tenho muito medo das pessoas não gostarem do que eu falar, de acabar decepcionando a pessoa. Então, foi muito difícil falar não, né? Porque, assim, acaba que às vezes diminui a expectativa da outra. Às vezes a pessoa tá esperando uma coisa, você fala outra. Então, eu tive que trabalhar muitos anos isso em mim. E, assim, por que eu tive que trabalhar isso em mim? Porque acabava me afetando. Porque às vezes você vai dizer um, não, um sim, você às vezes não queria a situação. Por exemplo, o que a Daiane falou. Eu não gosto de balada, não sou muito de ficar dançando assim e tal. Então, às vezes, eu falar um sim ia agradar a pessoa, só que eu ia ficar muito frustrada. E eu não ia ficar feliz, entendeu? Então, eu fiquei, caramba, não adianta. Quantas vezes, e várias vezes na minha vida, caraca, vou aceitar esse perrengue, ou então vou aceitar fazer tal coisa porque para a pessoa se sentir feliz. Só que eu ficava totalmente chateada, sabe? Totalmente
Então, assim, eu fui começar a trabalhar isso comigo. Eu falei, não, eu não posso ficar aceitando. Primeiro, aí eu fiz meio que um mantra. Eu acho que até cheguei a comentar isso contigo, que eu fiz o mantra. Uhum. Vai ser bom pra mim? Vai me atrapalhar? Se não for me atrapalhar, eu posso até aceitar. Mas se for me atrapalhar, se eu não gostar, eu vou dizer não. E acabou, entendeu? A pessoa tem que escutar um não. Mas foi muito difícil, sim. Vários perrengues que eu passei. Pô, bora fazendo, sei lá, bora fazer uma trilha às 5 da manhã lá em São Paulo, sei lá. E aí pra deixar a pessoa, né, pra pessoa não ficar chateada comigo, vamos. Só que aí às vezes eu ia passar perrengue pra ir, não tinha dinheiro pra ir, e não sei o que lá. E acabava, entendeu? Mas aí a pessoa tá feliz. Então Uhum. eu fui trabalhando isso comigo, fui trabalhando na minha mente, e hoje eu sei dar um não com louvor. Sabe aquele meme daquelas pessoas assim, você já tá saindo de casa e a pessoa tá, tipo, praticamente desmaiada, enrolada na toalha pra sair? Ah, já. Sou eu, cara. Sou eu todinha. Assim, eu. Eu acho que eu sou um pouco de você também, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade de falar não, porque eu tinha medo de magoar as pessoas. Porque às vezes eu ficava assim, caramba, essa pessoa gosta tanto de mim, eu gosto tanto dessa pessoa, como é que eu vou furar com ela? Como é que eu vou falar não pra ela? Só que a gente cresce. E a gente também passa a perceber como que a gente é tratado. Então, assim, nem sempre a gente vai querer falar sim pra tudo. E nem precisamos falar sim pra Com tudo. certeza. Então, várias situações assim que eu já vivi, de, por exemplo, de ter que ir pra um lugar que não tô com dinheiro, é longe da minha casa, eu sei que vou passar perrengue, não gosto do ambiente, e eu falava assim porque eu achava que eu tinha que agradar. Agora eu poderia falar não, sabe? E simplesmente falar, ó, não quero, não gosto, não vou me sentir bem. Mas se você quiser fazer uma outra coisa depois, poxa, eu tô aqui, sabe? E só que assim, parece fácil, né? Mas é não. Caramba, eu vou falar não e acabou. E é difícil. E quantas vezes, É às vezes eu difícil. até falava um não, e aí a pessoa ficava, pô, mas não sei o quê, tentando justificar pra eu poder conseguir. Ai, meu Deus. Exatamente. Ó, por isso que, assim, é muito mais fácil falar um não. Nessa hora é melhor, porque às vezes você vai falar assim, eu não vou dar um não de cara, porque, poxa, Ai, é minha amiga. talvez. Então eu vou falar assim, é aniversário de fulano, é aniversário da minha mãe, sei lá. Aí a pessoa, mas aí você vai depois. Aí você fica, É. não, eu tô com dor de cabeça. Toma um remédio, entendeu? Então a pessoa sempre quer justificar, né? Tentar arrumar um jeito, e às vezes você simplesmente não quer ir. Então, nesse momento, às vezes você tem que trabalhar ou não pra conseguir que acaba logo com essa situação. Sim. Eu normalmente sou muito E sem perder a aberta. amizade. É falar ou não sem perder a amizade. Eu acho que assim, se a pessoa é sua amiga de verdade, seu amigo de verdade, vai entender, cara. Acho que até pra relacionamento, assim, as pessoas têm muito medo. Olha, inclusive, Nossa, precisamos ter um episódio aqui sobre relacionamentos, porque às vezes eu recebo cada barbaridade de sugestão de vocês que eu não compreendo e que eu vejo na internet. Por que que tem gente que não diz não pro seu parceiro, sabe? puxa. Tem medo de falar, não quero sair hoje, não quero te ver esse final de semana. Por quê? Sabe? Então, será que a gente tá tão condicionado a dizer sim? E será que a gente que tá condicionado a dizer sim somos nós mulheres? Porque Nossa, muito. uma coisa que eu tenho é que parece que a gente sempre tem que dizer sim pra tudo. E quando a gente fala não, é como se tivesse lá um vulcão entrou em erupção e tá destruindo o mundo. Porque parece uma coisa Aham. de outra atmosfera. Então eu acho assim, isso surreal. E inclusive, já falando sobre essa questão, sobre nós mulheres, a gente sabe falar não. Olha, é muito difícil, porque assim, foi o que você falou, a gente é meio que condicionado a sempre agradar as pessoas, as mulheres, entendeu? A mulher sempre tem que agradar, sempre tem que estar disponível, entendeu? A mulher, por exemplo, a mulher não pode dizer que não quer ter um filho, a mulher não pode dizer que não quer casar, a mulher sempre tem que estar junto com, né, com as coisas, sempre tem que dizer sim, sempre tem que fazer as vontades de todo mundo. Eu vejo muito isso, por exemplo, nos meus avós, né, as pessoas mais velhas, que você vê que a mulher sempre. A mulher. Eu nunca vi a minha avó, não sei você, Dai, mas a minha avó, que é mais antiga, né? Minha avó é bem mais velha e meu avô já faleceu, então, pelo que as pessoas falam, né, a minha avó era aquela mulher que nunca dizia não pro marido, e de fazer todas Uhum, as vontades dos filhos, e não sei, ela não, sim. ela acabou se anulando. Vó, não escuta esse podcast, vó.
Mas é a verdade. Ela acabou, eu vejo isso agora, né? Que minha avó, ela, apesar de ser ter 75 anos, ela é bem atual. Então, ela até na questão feminista, sabe? E ela fala, poxa, antigamente eu me anulei tanto. Quis casar, claro que isso não é uma anulação, gente, pelo amor de Deus. Mas ela não queria no momento, só que ela não ia dizer não, entendeu? Então, o sonho dela era fazer faculdade de engenharia. Só que não era o que a sociedade queria que minha avó fizesse na época. Minha avó tinha que ter filhos e casar e anular a sua vida para viver em função do marido e dos filhos. Então, de não saber dizer não para as situações, ela acabou ficando naquela situação e tal, e quando viu, já não dava mais, ou então já veio as questões de saúde e tal, mas dessa questão de não dizer não. Se ela tivesse conseguido dizer não naquela época, que talvez ela conseguiria o que ela quisesse, o que ela queria, né, na verdade. Então eu vejo muito isso nas mulheres. Hoje em dia, nem tanto. Claro que tem mulheres que ainda não sabem dizer não, né? Mas eu acho que as mulheres estão conseguindo se impor mais nas suas vontades, nas suas próprias vontades, do que antigamente. Sim. E eu sinto, até sobre essa questão da sua avó, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De falar não. Eu vejo muito uma coisa de perder, sabe? O medo de perder. Então, porque as pessoas, elas queiram ou não, elas são muito apegadas à palavra. Eu vou falar até um exemplo pessoal, assim, combinei de fazer tal coisa. A pessoa me falou, eu vou. E depois se ela me falar não, tipo, eu vou ficar um pouco ressentida, sabe? Mas eu vou aceitar porque eu sei lidar com o não. Mas tem gente que não sabe. E provavelmente, vai perder uma amizade, vai perder uma relação. E as pessoas têm medo disso. Mas e se perder? Qual é o problema também, sabe? Se a pessoa não sabe respeitar a sua vontade, eu acho que tudo bem perder aquela pessoa. Na verdade, você não perde nada, né? Você só ganha. Com certeza. E eu acho que, no fundo, a gente não foi ensinada, não fomos criados pra isso. Eu acredito que não só mulheres sofram desse problema, mas homens também, mas principalmente mulheres. Sabe? Então, eu sinto que é uma coisa que tá enraizada e que a gente precisa deixar um pouco de lado, né? Eu acho que é um assunto muito interessante sobre essa questão do medo e sobre a questão da palavra. E eu acho também que tem situações em que a gente também não pode falar não, sabe? Como se, por exemplo, o meu chefe me mandou uma coisa muito urgente que... não, aí são ponderáveis. Tem vezes que você tem que se adequar à situação, né? Exatamente. Porque às vezes não basta só a sua vontade. Imagina, hoje eu não quero trabalhar, estou cansada. Mas aí aí não dá, mas assim, quando é uma coisa que, poxa, não vai alterar nada, não vai te prejudicar, né? Então, realmente. Mas nessa questão que você falou, realmente, é complicado você dizer não, né? Sim. Imagina. E já levantando aqui um outro ponto, é errado a gente falar não? Eu acho assim, essa pergunta é meio óbvia, mas eu acho ela muito necessária. Eu acho que, assim, eu acho não, né? Eu tenho certeza que não é errado. Não é errado dizer não. Porque o não tá aí pra isso. É que nem, sabe? É que nem... Vou dar um exemplo totalmente... Gente, eu viajo muito, né? Toda vez que você me chama pra podcast, você deve cortar um terror na hora da edição. Que eu viajo real. Mas, assim, minha cabeça é muito assim, gente. É muita imaginação. Eu vou dar um exemplo aqui, que não tem muito a ver, mas vai dar pra entender. Da tristeza e da felicidade. Eu acho que se existe a tristeza pra ter a felicidade também, entendeu? Elas têm que andar uma do lado da outra. E o sim e o não pra mim é a mesma coisa. Pra existir o não, tem que existir o sim. Pra existir o sim, tem que existir o não. Não dá pra ser sim pra tudo. Que nem a questão da felicidade e da tristeza. Não dá pra ser feliz sempre. Então, eu acho que um não é para dar aquela ponderada, para dar aquela equilibrada. Então, precisa ter o não também. Se o mundo for só de sim, eu acho que não existiria nem mais mundo nenhum, não existiria mais ninguém. Imagina. A pessoa, vamos supor, um terrorista fala, vou matar todo mundo. Aí a pessoa não sabe dizer não, vai falar sim e acabou com tudo. Então, eu acho que tem que ter, entendeu? Tem que ter esse equilíbrio do não e do sim. Eu acho que precisa. Não dá pra ser só o não e também não dá pra ser só o sim. Tem que ponderar.
Não, e você falou que você ia viajar, dar voltas, mas você chegou exatamente onde eu queria que você chegasse. Ai, que bom, que bom. Porque tem hora que até nem eu me aguento. Eu falo, gente, por que você é tão maluca? Sim, porque olha só, uma coisa que eu acho muito importante e que eu pensei muito sobre esse assunto é como a gente tem facilidade de dizer sim para o outro e a gente tem uma facilidade muito grande de dizer não pra gente. Que é. Ai, E nossa. entra sobre essa questão da felicidade, né? Um exemplo claro disso, que assim, eu posso falar até hoje que eu me arrependo profundamente, é em questão de assim, eu já disse sim várias vezes pra vários rolês que eu não queria estar presente, assim. É, Nossa, inclusive a gente. clássico, né? Sim, inclusive a gente brincou na última vez que a gente se encontrou, né? Que quando eu falei que fui no Garota VIP, todo mundo ficou assim, como assim? Você foi no Garota VIP? Você, sabe? Porque eu fui, mas eu não era tão fã de todas as atrações, né? Fui mais pelo rolê, pra me divertir, uns amigos iriam estar. Eu falei, por que não? Só que ao mesmo tempo, tem um outro ponto aí que, por exemplo, quando teve o show do Bon Jovi no Rock in Rio, que eu tinha tudo pra ir, tava pagando minha entrada, não tinha pandemia, tinha dinheiro, eu não fui. Eu disse não pra uma coisa que eu queria muito. Por quê? Não sei, até hoje não sei. Não sei o que, que me deu Ah, na se eu te cabeça. conhecesse, ah, se eu te conhecesse nessa época. Eu não sei o que, que me deu. E eu fui e falei não, sabe? Eu me anulei de uma coisa que eu queria muito. E o não, ele é errado quando a gente acaba se anulando. Era esse ponto que eu queria chegar. Por que a gente diz tanto não pra gente? Sério? Não sei se você passa por isso. Ai, demais. Eu acho que é porque, pelo menos acontece comigo, né? Que eu te falei do tal canceriano. Eu acho que eu tenho esse problema porque eu quero ver todo mundo feliz, entendeu? E se custar, se a felicidade do outro custar a minha tristeza, pelo menos eu tinha essa mania de, o outro vai estar feliz, é isso que importa, entendeu? Então eu tinha muito essa questão de ver, não vai ser bom pra mim, mas fulano vai ficar tão feliz. Então pô, pra deixar o cara feliz, a pessoa feliz, a mulher feliz, sei lá, eu vou fazer. Então eu tinha essa mania, entendeu? Eu gostava, eu acho que muita gente tem. Não é nem questão de signo, né? Eu fico brincando, mas nem questão de signo. Eu acho que todo mundo gosta de ver a felicidade do outro. E mesmo se custar a sua, entendeu? Se custar a sua infelicidade. E tanto que as pessoas que são ao contrário são até vistas como egocêntricas, como narcisistas, se põem em primeiro lugar. Porque é tão difícil você ver uma pessoa que se põe em primeiro lugar que quando você vê, você acaba falando que ela é egocêntrica, narcisista, e isso acontece, entendeu? Então, pelo menos pra mim era isso. Pra mim era. Eu tinha mania de me anular pra deixar as outras pessoas felizes. Com coisa boba, assim, sabe? Por exemplo, sei lá, às vezes eu tô com R$ 5 só, vamos supor. Tô R$ 5 só porque eu tô morrendo de fome, muita fome mesmo, muita fome. E esses R$ 5 era pra comer alguma coisa. Só que, poxa, alguém pediu na rua, sei lá. Ou então, alguém que eu tava junto, meus irmãos, pediu um brinquedo. E eu, caraca, vou comprar porque a pessoa vai ficar feliz, vou dar o dinheiro porque vai ajudar outra pessoa, mas eu vou me lascar. Mas eu vou ajudar outra pessoa, então é isso que importa. Então, isso que acontecia muito comigo. Sim. Eu acho que a gente pensa assim, caramba, nossa, se a gente não fizer isso, a pessoa vai ficar muito triste. E a gente, como é que fica? Sabe? Muitas vezes eu já, cara, já chegou até de endividar, de me endividar, sério, por conta disso. Eu e meu noivo, meu noivo é igual, infelizmente meu noivo, assim, a gente, graças a Deus, trabalhou isso juntos. Mas eu e ele éramos iguais. Então, às vezes, a gente estava com R$ 0, zero. Não tinha dinheiro para gastar com nada. A gente, na época da faculdade, nem fazia estágio. Ou então, até na época do estágio mesmo. E alguém chamou para ir em algum lugar que era caro, que não dava mesmo pra gente ir de jeito nenhum. Mas, poxa, a pessoa chamou. A pessoa vai ficar chateada se a gente não for. Cara, vamos, sei lá, vamos parcelar o cartão de crédito para poder conseguir ir. Vamos pegar dinheiro com o pai e depois a gente paga. Vamos, a gente já chegou assim, real, se endividar para poder a pessoa ficar feliz real mesmo. Nossa. E assim, é muito complicado, cara. Mas é de tanto. Por isso que eu falo, por isso que eu falei no começo. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa tipo, vou acordar e hoje vou pensar só em mim em primeiro lugar. Não dá. É uma coisa assim que realmente depois de muitos erros, depois de muitos perrengues,
a gente vai acabando, né? Vai acabando aprendendo, né? Que não dá pra agradar todo mundo e se lascar. Sim. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, até criar o hábito do não. Eu acho que às vezes também a gente acaba não levando ele sempre tão fielmente. É em questão de, por exemplo, de ciclos de amizades, né? Que eu sei que eu tenho amizades hoje em dia, que eu sei que se eu falar não e conseguir dizer sim para uma outra amizade, não vai ter nenhum problema em relação a isso. Mas eu já vivi relações em que, por exemplo, se eu dissesse, sei lá, sim para 3 pessoas e para 2 não, isso geraria uma polêmica absurda. Putz. Do tipo assim, caramba, pra ele você disse sim, pra mim você disse não. Mas eu poderia, sei Ah, lá, isso é tá sem dinheiro. Então, assim, verdade. Vários motivos, né? Mas realmente, isso acontece mesmo. eu acho que essa questão também tem muito a ver com as pessoas que a gente se relaciona, sabe? Você se conheceu bastante pra entender que na sua vida tem que ter pessoas que te entendam, sabe? Óbvio que ninguém nunca vai entender 100% o outro, mas é uma questão de respeito, né? Te entenda e te respeite, né? Sim, Que realmente é o que você falou, tem amizade que até hoje eu tenho amizades que, assim, claro que são mais afastadas do que outras, né? Mas que eu sei que se eu não fizer o que a pessoa falar, se eu não for no dia que é marcado com a pessoa vai ficar, comigo não faz, não sei o quê, faz o escarcéu, né? Mas realmente isso até hoje acontece. sim. E tem situações também que eu acho as situações mais curiosas da vida. É porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tô sempre dizendo sim para as minhas vontades. Inclusive, acho que isso é um perigo. Porque, assim, Isso aí também. eu sou do tipo de pessoa que fala assim: nossa, chegou sexta-feira, eu tô cansada do trabalho. Eu falei: nossa, eu mereço tanto um japinha caro. Aí eu vou e me dou um japinha caro. Porque eu tenho essa questão do merecimento. Mas, por exemplo, talvez com uma outra pessoa, talvez eu não gaste tanto, talvez eu não consiga devolver tanto. E tem alguns fiscais de plantão que vão falar: caramba, você diz sim para você, mas poxa, pro outro você não dá nada, você não faz nada, sabe? E o não, ele tá em diversas, assim, narrativas nossas e das nossas relações pessoais. Mas é que pra gente poder encerrar nossos assuntos sobre o não, né? Que eu acho que o não, ele desencadeia muito sobre essa questão de medo, que eu acho que vale um episódio aqui, sobre várias situações. Eu acho que a gente também tem que levar um não para uma outra esfera do porquê que a gente estranha tanto uma resposta negativa. Por quê? Por que as pessoas estranham tanto isso? É mais pelo que a gente falou, né? De que a gente não é acostumado a receber um não, então a gente fica surpreso. Porque a gente tem. Não sei se é só o brasileiro, a gente tem esse negócio de calor humano, de sempre agradar, de sempre estar junto, abraços e tal. Então, quando a pessoa é seca, na verdade, quando a gente escuta um não, a gente acha que a pessoa é seca. Porque a gente sempre tem essa questão de dar desculpa. Na nossa cultura, a gente tem essa cultura de dar desculpa. De é mais fácil você escutar, por exemplo, vamos numa pizzaria? É mais fácil escutar a pessoa falar: pô, hoje não vai dar porque eu já marquei com outro amigo, ou então hoje não vai dar porque minha mãe tá doente, ou então. É mais fácil de escutar uma desculpa, dói menos do que a pessoa simplesmente falar: vamos numa pizzaria? Não. Entendeu? Não vou, não quero. Dói mais a gente escutar. Infelizmente, como a gente não tem esse costume, dói mais escutar a pessoa falar simplesmente um não. Então, quando a gente escuta uma pessoa falando não, realmente dá um choque, né? Dá um caramba. Nossa, pessoa seca, né? Então, acho que é por isso que a gente tem esse. Dói, né? Acaba doendo escutar um não, porque a gente não tem esse costume. Sim, e isso me lembra até um episódio do Introsa aqui, né? Do porquê que nos explicamos, que vai diretamente a isso, né? Que parece que toda uma resposta, assim. A gente tem essa mania de explicar. Exato, que parece que toda resposta assertiva precisa ter uma explicação. Então, quando você não explica, fica aquela coisa de, mas ué, por quê? Sabe? Então, é muito interessante. Eu mesmo, você já reparou, com certeza já reparou, eu tenho essa mania. Eu escutei, eu acho que eu até participei desse episódio, mas é uma coisa que eu não consigo, cara. Eu não consigo, eu tenho que explicar tudo, tudo. A pessoa às vezes me perguntou um bom dia, eu não tenho. Bom dia não, desculpa. Às vezes a pessoa até pergunta que horas são. E eu não tô com relógio, eu vou explicar pra pessoa por que eu tô sem o relógio. Entendeu? Eu tenho esse negócio de explicar tudo pra pessoa. É uma coisa que realmente eu tenho que trabalhar isso em mim. Sim. Não, essas questões, assim, eu acho que
são necessárias a gente trabalhar. E trabalhar também o nosso autoconhecimento, né? De entender o que faz a gente feliz e o que não faz. Porque falar não está exatamente atrelado à nossa felicidade, às nossas vontades. Então, acho que é bem válido. Tainá, quero muito te agradecer por mais uma participação aqui no Introsa. Que isso? Volte sempre, por favor. Adoro os papos com você aqui. Ah, não, pode deixar. Eu vou voltar sim, vou parar com isso. Tirei essas férias do Introsa, mas eu vou voltar. Pois é. E que a gente consiga falar não com mais frequência e que a gente consiga se respeitar e se conhecer. E não é errado, gente. Pode falar do seu não por aí, que é super bem-vindo. Que seja mais natural, que né? seja mais natural, exatamente. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês nas próximas.